E eu quero que você abra no livro de Lucas, capítulo 19. Lucas 19, versículo 10. Lucas, é o terceiro livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas. Lucas 19, 10, eu vou ler só um versículo. O texto fala disso aqui, mas eu quero ler só o último versículo dessa história aqui, que é o 10, que diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Em algumas versões diz o que se havia perdido. Os olhos fechados, falando no teu coração, diga: Senhor, fala comigo. Abre nossa mente, Pai, nosso entendimento, que possamos ouvir, compreender e desejar viver a Tua palavra. Ó Deus, se em algum sentido ainda estamos perdidos, se em algum sentido ainda estamos indo em direção contrária à Tua vontade, que nesta noite o Senhor nos salve, Senhor. Nos salve, Senhor, de nossos erros, de nossos enganos, e nos ajude, Senhor, a caminhar contigo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido, ou se perdido, né? E o título da mensagem de hoje é salvação. Deus nos salva, batismo no Espírito Santo, cura e voltará. É no último domingo, né? Falar um pouco sobre a volta de Jesus lá no último domingo. Às vezes parece que nós vivemos como se Jesus nunca fosse voltar. Mas vamos pelo começo, né? Salvação. Jesus, ele veio, né, para buscar, né, para resgatar aquele, né, que estava perdido ou havia sido perdido através do pecado. E quem já não se perdeu em algum lugar, né? Quem nunca perdeu alguma coisa? E como é ruim, né? Está perdido. Eu nunca me perdi. Assim, de não saber voltar. Talvez você também nunca tenha se perdido assim, mas viveu situações em que não encontrou um lugar que procurava. Isso já aconteceu comigo. Ficou dando voltas, né? E muitas vezes até desistiu. Eu sempre digo, né? Eu nunca me perdi, porque você precisa voltar. Aonde eu, né? Está perdido é quando você não sabe para onde voltar. Você vai para um lado, para outro, para onde eu vou agora? Para onde fica a minha casa, né? Aí você está perdido. Agora, se você sabe voltar para a sua casa, né? Aí você não está perdido. Você se perdeu no sentido de não achar o lugar em que você procurava. Né? E fica dando voltas e até desiste. Estar perdido nem sempre tem a ver com não saber onde está, mas aonde quer chegar. E este texto, Jesus fala sobre isso. As pessoas que estavam perdidas, assim como eu e você, que não sabiam, né, como chegar. Ou aonde chegar. Nesse texto, Jesus se refere nesse sentido de resgatar, porque não encontra, né, o destino, ou melhor, o caminho da casa do Pai. O caminho da casa do Pai. Eu comecei meu processo de conversão, ali pelos meus 22, 23 anos, né? Continuo nele, aí há 35 anos desse processo, e creio que vou permanecer nele até a volta de Jesus. Amém? A conversão, ela começa quando nós entendemos e aceitamos o sacrifício de Jesus. Aí começa. Mas ela só termina quando nós chegarmos lá no céu. Quando nós partimos desse mundo. Até lá a gente vai estar lutando, né, e se convertendo a cada dia do nosso mau caminho, dos nossos pensamentos. Então a cada dia a gente vai estar se convertendo. E Jesus fala nesse sentido, ele veio resgatar aquele que não sabia para onde ia, né? E aquele que não sabia como ir. E andava em direções erradas, procurando em religiões, procurando em pessoas o caminho para andar. E Jesus veio para isso. Nesse texto que eu li,
fala de Zaqueu. Um texto clássico da Bíblia, onde Zaqueu estava procurando o caminho, que era Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai por mim. Então, Zaqueu estava perdido procurando o caminho. E Jesus, ele mostra o caminho, resgata Zaqueu daquela vida que ele estava. E eu quero falar um pouco sobre alguns tipos de perdido. Como eu disse, tem aquele perdido que não consegue voltar mais de onde saiu, não acha nem a casa para voltar. E tem o perdido que não acha o caminho, para onde quer ir. E eu quero falar de alguns. Eu peguei 4 exemplos de pessoas perdidas. Na verdade, 3. Uma não estava perdida, já tinha sido resgatada, para falar nesta noite. Primeiro, o filho pródigo. O perdido que saiu da casa do pai. É quando nos afastamos do Senhor, abandonando o caminho, quando saímos da igreja. O filho pródigo, ele estava com o pai, ele tinha tudo que era do pai, ele tinha direito a todas as bênçãos do pai, toda a herança do pai. Ele trabalhava assim para o pai, como nós trabalhamos para o reino de Deus, mas não estava contente. Ele não tinha entendido ainda. Tanto que quando ele volta, o outro filho só não tinha saído da casa do pai, mas também não tinha entendido que ele tinha direito a tudo. E ele achou um motivo para sair. Achamos motivos para justificar nossas escolhas. E quando queremos viver a vida à nossa maneira, colocando nossas vontades em primeiro lugar. Aquele jovem, como muitos que começam a caminhada com Deus, mas que não entendem o propósito, não entendem que só fazem parte de um reino, não vê ainda Deus como um pai que realmente ama, quer abençoar eles. Ele se afasta, ele arruma um motivo. Às vezes o motivo é o pastor, às vezes o motivo é o irmão que não cumprimenta, às vezes o motivo é a palavra que não foi legal, às vezes o motivo é algo que não ganhou de Deus. Aquele rapaz, ele queria a herança. A Bíblia não conta, mas é bem provável que muitas vezes ele pediu dinheiro para o pai. Qual é o filho que nunca pediu dinheiro para o pai? Pede. E provavelmente o pai deu dinheiro para ele algumas vezes. E ele botou fora. Porque vemos a história que depois ele bota um monte de dinheiro fora. Desperdiça a vida. E quando é o pai que vê o filho fazer essas loucuras, vai dar mais dinheiro, vai dar corda, não? Então ele sai. Pega aquilo que ele tinha direito a herança. Isso acontece muitas vezes com pessoas dentro da igreja que são abençoadas por Deus e que saem com a bênção e levam a bênção junto e desperdiçam a bênção que receberam de Deus por não entenderem e por quererem viver a sua maneira, colocando as suas vontades em primeiro lugar. Eu sou muito novo, vou aproveitar mais a vida. Não, eu tenho muito tempo ainda, quando eu estiver mais velho eu volto. Querem viver a sua maneira. E Jesus, ele veio para esses. Ele veio para o filho pródigo. Ele veio para aquele que saiu, que se afastou do caminho de Deus, para trazer de volta. Para que ele encontre novamente o caminho, o que havia se perdido. Porque quando eu saio da vontade de Deus, eu estou perdido. Quando eu saio da casa do Pai, eu estou perdido. Eu estou sem a proteção do Senhor. Então, o primeiro perdido foi aquele que saiu da casa do Pai. Alguns gostam de chamar de desviado. Eu não digo isso, eu digo afastado. Se afastam da vontade do Senhor. Até porque tem pessoas afastadas da vontade do Senhor dentro da própria casa. O segundo, Judas. E esse sim, estava perdido na casa do pai. Assim como o irmão do filho pródigo, Judas é um exemplo clássico de alguém que estava perdido na casa do pai. Em João 6,70, Jesus fala de Judas, e Judas fazia parte
nos discípulos. E Jesus disse que tinha uma ali que ia trair, né? Se referindo a Judas, isso fazia parte dos 12 de Jesus. Então ele estava perdido, né? Junto com Jesus. Conhecia, né? Entre aspas. São aqueles que, apesar de estarem na igreja, não entenderam o propósito. Não entenderam o plano de salvação. Não entenderam o porquê estão ali. Por que eu estou vindo à igreja? Por que eu aceitei o sacrifício de Jesus? Não entenderam nem por que desceram as águas do batismo. Talvez, né, porque nunca buscaram conhecer, talvez porque não ouviram direito, mas não entenderam. E Judas, ele estava com Jesus todos os dias, durante 3 anos. E não tinha entendido ainda que Jesus veio revolucionar, né, através da sua morte. Que Jesus não veio fazer uma guerra humana, não veio tomar um trono humano, assim, né, se assentar no trono celestial. Que Jesus não estava preocupado somente com o físico, mas com a alma das pessoas. Aquele que, apesar de estar na igreja, não entende esse propósito. O propósito da salvação. Só querem ser abençoados, né? Como Judas. Ele estava pensando nas finanças, tanto que ele ficou, né? Se encarregou de cuidar do dinheiro, se preocupava quando a coisa estava meio feia, porque ele ser abençoado. São aqueles que estão preocupados só com a vida financeira, em receber bênção de Deus, faz a corrente, não é abençoado, né? Fica bravo. Quando as coisas não dão certo, fica bravo, não entenderam que, apesar de tudo que o Senhor nos dá aqui, tem algo muito maior aí. E se eu pensar, e a Bíblia diz, se eu pensar nas coisas somente deste mundo, eu sou o mais miserável de todos. Sou o mais miserável de todos. Se eu tiver, que eu puder ter aqui de bens, né? Se eu tiver a melhor vida aqui nesta terra, eu ainda sou o mais miserável. Você vai entender que acima de tudo isso, o mais importante é a salvação. É fazer a vontade de Deus. Sua esperança está nas coisas do mundo. Judas estava esperando nas coisas do mundo. Esperando uma revolução na vida. Como se Deus o resgatou somente para os abençoar. Né? Aqui. E na verdade não entenderam o plano de salvação. O resgate. Estão esperando só aqui. E quando não são abençoados, né? Nesta vida, quando algo não acontece de acordo com a sua vontade, trai Jesus. Né? Trai Jesus. Por suas vontades, por seus desejos, mas abandonam ao Senhor. São os que estão perdidos na casa do Pai. São aqueles que, mesmo ouvindo a palavra, não conseguem entender. Não conseguem aceitar ela. Estão ali e às vezes não sabem por que estão. Uma vez eu questionei algumas pessoas na igreja, pastoreei, o porquê ela vinha na igreja. O que era a salvação para elas? Eu comecei a questionar porque daí comecei a trabalhar muito em cima disso. E eu fiquei, não vou apavorado, mas fiquei mais do que apavorado com algumas respostas. Eu venho na igreja porque eu prometi para o meu pai. O pai tinha morrido 50 anos. Então eu não posso sair daqui. Eu estou na igreja porque eu tinha uma doença e Jesus me curou. Eu não posso sair daqui com medo de perder aquela vida. Eu estou na igreja porque eu estava desempregado, aí eu orei, vim na igreja com uma corrente, Deus abriu uma porta, emprego, agora não sai daqui. Eu estou na igreja, né? Porque meus filhos são pequenos, eu quero criar esse lugar aqui que é melhor. Eles não vão para as drogas. Tudo isso é bom. Amém? Amém. Mas não é isso. Eu fiquei pensando, meu Deus. Perdido. Eu estou perdido. Quando eu comecei a caminhada, eu fui para a igreja porque eu fui abençoado. Normalmente acontece, né?
São duas formas. Ou tu vai porque está com problema, certo? Está arrebentado, né? Não tem mais esperança, aí tu vai. Alguém te convida, aí você diz, é o último suspiro. Né? Vou tentar isso aí. E vai. O casamento está se destruindo, é só desgraça, né? Vou colocar assim. E quando você recebe uma bênção, que é um pouco mais difícil, mas acontece. Né? Tu é abençoado, tu vai agradecer, que foi o meu caso. De ter sido abençoado, fiz um propósito com Deus antes de começar a ir na igreja, porque a minha esposa, né, falou, eu fiz. E então, quando eu fui abençoado, e fui à igreja. Comecei a ir na igreja. Mas se você perguntar, pastor, hoje eu não posso falar isso, né? Não tem como estar perdido na casa do pai, amém? Né? Mas eu comecei a entender que Deus tinha muito mais, que era algo muito maior do que Ele ter me abençoado com uma casa, né, que me deu condições de comprar a casa. Era muito mais do que isso. O plano que Ele tinha para mim, né, o que Ele queria para mim. E não estou falando de ser pastor, né, não. De ser abençoado, não. Era salvação. Que Ele tinha não uma casa aqui que Ele me deu, mas Ele tinha uma casa preparada para mim lá no céu. Eu comecei a entender que Ele morreu por amor a mim, para me amar, para me resgatar. Aí eu fiquei perdido na casa do Pai. Há também aqueles que estão procurando o caminho, né? Estão perdidos, procurando o caminho. Né? Zaqueu. São aqueles que ainda não conhecem o caminho, que estão à beira, do lado, de fora da igreja. Muitas vezes só observando o que está acontecendo, olhando para o nosso testemunho. Zaqueu, ele vai de cantinho, sobe na figueira lá, fica olhando Jesus, ele vai ver Jesus. Mas por que ele foi ver Jesus? Para eu pensar, porque ele estava procurando algo a mais. Zaqueu tinha uma vida toda errada, sim. Só que depois ele conserta. Ele estava perdido, mas estava procurando algo. E ele observa Jesus. Quando ele sobe na árvore, é para observar mais de perto ainda Jesus. Ele observa o que Jesus está fazendo, o que está acontecendo. E Jesus vem para eles. Aqueles que estão observando. Para trazer para o caminho. Muitas vezes só observando o testemunho. São os que estão esperando o meu convite, o teu convite. O convite é só você. Zaqueu, ele estava só esperando o convite. Né? E Jesus correu. Zaqueu, desce daí. Zaqueu, eu vou te mostrar o caminho. Eu vou fazer morada na tua casa. Não é isso que Jesus diz para nós na palavra? Diz que estou à porta e bate. Se você abrir, eu entrarei e estarei contigo. A mesma coisa que ele fez com Zaqueu, ele bateu Zaqueu. Né? Mas Zaqueu estava na árvore. Ele disse, Zaqueu, eu quero ir para tua casa. Eu quero te resgatar, Zaqueu. E hoje Jesus faz como? Através de mim e de você. Nós que batemos na porta. Né? Nós somos a mão de Jesus batendo na porta no coração das pessoas, falando do amor dele e dizendo, Jesus quer morar na tua casa. Jesus quer fazer morada no teu coração. Através disso, de como, pastor? Através de convidar a vir à igreja, através do nosso testemunho, lá onde nós moramos, trabalhamos, estudamos, através das células, nas casas, dentro da casa, para falar do amor de Deus. É assim que a gente pega essas pessoas, né, que estão à beira do caminho procurando, mas não conseguem encontrar o caminho. Eu e você somos aqueles que vamos anunciar. Amém? Amém? Amém. E eu creio que aqui nesta noite só tem Pedro. Amém? Amém. Eu sei que tem dois Antônio, né? Agora só todo mundo Pedro. Amém? Amém. Pedro por quê, pastor? Porque Pedro sabia o caminho. Amém. Pedro sabia o caminho. Em João 3,30 ele diz assim, quando Jesus pergunta, né? Ele diz, Senhor, para onde eu irei? Só o Senhor tem o caminho para a vida eterna. Senhor, para onde eu irei? Só o Senhor tem vida eterna. Esse realmente sabe. Depois vem Paulo, vem uma turma lá para frente, né? Que sabia também. Mas o
primeiro a relatar que sabia quem era Jesus, que realmente sabia o que estava fazendo na igreja, que realmente tinha entendido o plano de Jesus. Né? Nos dias de hoje, o plano de salvação foi feito. Os outros ficaram questionando, pensando, alguns foram embora, né? Os 12 ficaram ali. Mas Pedro se levanta e disse: olha, a coisa está feia, né? Não estou sendo abençoado, perdi meu emprego, eu estou doente. Mas onde eu vou ser? Essa vida vai passar. Esse sofrimento vai ter fim. Para onde eu vou? Se só o Senhor tem vida eterna. Esse já foi resgatado. E é o que faz a diferença. Quando nós entendemos realmente o plano de Deus, nós fizemos a diferença. Nós costumamos falar: ninguém dá o que não tem. Não tem como eu dar para alguém o que eu não tenho. Não tem. Eu vou dar bom dia que chegam os outros. Como aquela turma que ficou no barco. Você falando: eu vi um homem caminhando sobre as águas. Eu vi um homem caminhando sobre as águas. E Pedro veio dizer: eu caminhei sobre as águas. Quando eu tenho realmente o entendimento de quem é Deus, que somente Ele é o caminho, a verdade, a vida, que somente Ele tem vida eterna para mim, eu posso oferecer aos outros. Quando eu não tenho esse entendimento e dá algum problema, eu não falo de Jesus. Não falo. Se eu estou passando por uma luta e não tenho esse entendimento do plano maior de Deus, eu não falo de Jesus. A pessoa vem lá com problema e eu digo: sim, eu estou com um problema pior que o teu. Até chora junto com os outros. Porque eu não tenho entendido. Agora olha para Pedro. Pedro podia ter muito defeito, com certeza. Mas Pedro sabia quem era Jesus. E Pedro sabia o que ele queria com Jesus. Você vai ver no Novo Testamento, depois de Jesus ter ressuscitado, o que Pedro faz. Quantas almas o Pedro ganha? Quem é Pedro depois que Jesus parte? Quantas pessoas Pedro levou aos pés do Senhor? Porque ele sabia o caminho. Enquanto nós não entendemos verdadeiramente, enquanto nós não sabemos verdadeiramente o caminho, nós não conduzimos outro. Está na Bíblia. Pode um cego guiar o outro? Está na Bíblia, não está? Quer dizer, se eu não tenho entendimento para levar, nunca vou levar. Se nem eu sei para onde eu estou indo. Quantas pessoas às vezes estão na igreja há anos e não sabem se vão para o céu? Essa é uma das perguntas que a gente faz muito no discipulado. Você tem certeza da salvação? Se você morrer hoje, para onde você vai? Para não pensar aí. Tenho certeza que Jesus é o caminho que você está caminhando. Sobre a palavra. Não estou falando em ser perfeito, não estou falando em cometer falhas, não. Em saber que realmente você está caminhando em Jesus, que Ele é o caminho e que se você permanecer, você vai conseguir. Aí você pode dar a mão para mais alguém para carregar junto. Agora, enquanto você não tem essa certeza, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Pedro sabia o caminho. E por isso ele olha para Jesus e diz: Senhor, para onde eu vou? Onde? Senhor, o que adianta eu ter uma casa boa? Carro, ano? Senhor, o que adianta eu estar bem empregado? O que adianta eu voltar lá para a minha pesca, para meus barcos de pesca, para a minha empresa? Se é o Senhor que tem que ter. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Isso que eu estava dizendo. O que adianta? Não adianta nada, Senhor. Eu não contigo.
contigo. Tudo bem, se eu tiver onde repousar, eu fico em pé, eu durmo em pé. Se eu tiver com mente, faço jejum, mas eu vou contigo. Isso é o que? Os momentos de dificuldade, de adversidade da vida. Nós permanecemos com a nossa fé inabalável. E sabemos que o Senhor tem uma recompensa maior para nós. Que o propósito de Deus ter vindo à terra, através de Jesus, morrido por nós, foi para nos resgatar. E para nos levar para o caminho certo. Amém? Amém. Coloque em pé em nome de Jesus. Não importa que tipo de perdido você é. Talvez você se encaixou em algum desses perdidos nessa noite. Não importa. Se você é o filho pródigo, que abandonou a casa do pai, mas lembre-se, o filho pródigo voltou para a casa do pai. Isso é o melhor da história. Às vezes a gente fala muito do filho pródigo, que fez um monte de coisa errada, né? Fez um monte de bobagem, vamos dizer assim, né? Mas ele voltou para a casa do pai. Ele entendeu. Da pior maneira, mas entendeu. Se a casa do pai era melhor,